Chegou o momento, né? E eu acho que eu não posso mais evitar que isso aconteça. Acreditem ou não, mas existia uma época onde a única coisa que existia de JoJo era o mangá, e as pessoas tinham que aproveitar o que tinham. Então em 1993, nós fomos agraciados, eu diria, com essa masterpiece, que são os OVAs de Stardust Crusaders. Muitos de vocês devem conhecer a existência disso, mas não devem ter assistido por falta de coragem, eu arrisco dizer, pela má fama que esses OVAs têm no fandom. Mas eu, o paladino da justiça e uma pessoa completamente desocupada, passei algumas horas da minha vida assistindo 13 episódios, digamos, apetitosos. E eu vou dizer pra vocês se eles são tão ruins assim como dizem, ou são só as aparências que enganam. Antes de tudo, eu preciso dar um pouco de contexto pra vocês. A primeira série de OVAs foi lançada em 1993, um ano após o fim do mangá, e contava com 6 episódios, que seguiam a jornada dos Crusaders já no Egito. Mas acaba que esse primeiro lançamento ofereceu muito pouca ou quase nada de informação dos acontecimentos anteriores. Então em 2000, foram produzidos mais episódios para contar o início da saga, contendo 7 episódios. Bom, agora que você sabe disso, a primeira coisa a comentar é a seguinte: se você assistiu Stardust Crusaders, você sabe que o anime adaptado pela David Productions tem 48 episódios, tendo 2 temporadas de 24. E você deve estar se perguntando, como eles adaptaram um mangá tão grande em tão poucos episódios? Eles simplesmente não adaptaram a maioria das lutas. Mas muita coisa mesmo foi cortada. E não só isso, mas certas mudanças foram feitas pro ritmo do anime não ser interferido. Por exemplo, o Polnareff é introduzido no episódio 5 do anime mais recente, bem no começo e logo depois da luta contra o Tower of Grey. Mas nos OVAs, o Polnareff aparece no Strange, aquele navio que era a stand do macaco. E as duas lutas acontecem juntas, mas a luta dele em si contra o Avidou é basicamente igual, mas essa locação é totalmente bizarra. Mas você quer mesmo saber o que foi cortado, né? Então vamos lá. Do primeiro arco, antes do Egito: Tower of Grey, Dark Blue Moon, Devil, Yellow Temperance, The Empress, Wheel of Fortune, The Lovers, The Sun, Death 13, Judgment e The High Priestess. Agora, no Egito: Oingo Boingo Brothers, Anubis, Bastet, Set, Horse e Oingo, pasmem, a luta do Iggy contra o Pet Shop e o Darby Jr. Ok, agora que você sabe o que não tem, vamos falar sobre o que esses OVAs realmente nos traz. Para começar, o estilo artístico. Meu Deus do céu, é trágico. Principalmente os de 2000, são simplesmente horríveis. Esse anime exala um cheiro bizarro de anabolizante com cigarro barato, e até mesmo o Jotaro parece que tem 47 anos, 5 filhos e perde derby solto no barzinho. Já os de 1993 não são tão péssimos. Os primeiros 2 episódios são mais parecidos com os de 2000, mas os 4 em diante são mais bonitinhos, e tem até um episódio que tem os traços mais parecidos com o de Golden Wind, mas talvez isso seja só coisa da minha cabeça. Porém, a coisa que eu mais tenho que elogiar são os stands. Eles conseguiram fazer um trabalho mais que bem feito tanto nos designs quanto na fluidez das animações. O movimento das stands são sempre suaves e únicos, e sempre que entram em batalha, a animação é diferente e estilosa. Eu acho que isso caiu muito bem. O anime todo mantém um tom mais sério e mais pesado, poucas risadas e muito menos comédia, diferente do material original, o que pode parecer bem estranho, mas é uma visão diferente da obra. O Joseph até parece um personagem totalmente diferente, sério o tempo todo e poucas palavras quase. O personagem que mais quebra esse quase e bote tantos as você quiser nesse quase é o Polnareff, que ainda traz aquela personalidade boba do mangá. Os outros não foram tão modificados, porque a personalidade dele já era assim no material base. E eu achava que essa pegada mais dark que o anime tem não encaixaria muito bem, mas na verdade eu achei um tanto interessante e até traz um charme diferente pra obra. E eu até ouso dizer que esse tom se encaixa melhor nessa parte do que encaixaria melhor com qualquer outra, em exceção da primeira. A história em si você já conhece e não foi tão mudada do material original. Eles ainda querem ir ao Egito para matar o Dio e salvar a Holly. O que muda são os detalhes das lutas, como elas acontecem e acontecimentos que são terrivelmente enxugados só para não embaralhar a história e minimamente fazer sentido com o que já existia. Como são poucos episódios, eu vou acabar seguindo um por um e dizendo o que mudou ou não. E eu vou usar a ordem cronológica dos fatos para explicar isso, começando pelo de 2000. O primeiro episódio não tem muita diferença do material original, quase nada na verdade. A única diferença, e que me deixou bem irritado, é que ao invés do Avidal reconhecer a mosca que é desenhada pelo Star Platinum, eles enviam um fax para a Fundação Speedwagon resolver isso. Além de que não é o Avidal que encontra a Holly caída no chão, e sim o Joseph. O segundo episódio conta a luta do Jotaro contra o Kakyoin. Uma das coisas que mudaram foi aquela cena onde o Jotaro cai da escada, onde no mangá mostra o Kakyoin riscando a perna do Jotaro numa pintura, e ele se fere de verdade. No OVA, essa cena não existe, e foi substituída por uma cena onde um dos tentáculos
luz do Hierophant Green atinge a perna do Jotaro. A luta em si é quase idêntica, porém o lugar onde acontece foi trocada, e ao invés do Kakyoin usar uma enfermeira como marionete, ele usa uma menina que estava próxima de Jotaro. Fora isso, apenas algumas falas são mudadas. O episódio 3 é sobre Silver Chariot e Strange, mas como eu já comentei isso um pouco antes, e fora aquilo que eu comentei, não tem muitas mudanças significativas. Os próximos 2 episódios contam o arco de Whole Horse e do Hanged Man, e sinceramente, eu curti bastante essa parte do anime. Não fica muito longe do material original, e o clima mais pesado encaixou muito bem, ainda mais em relação ao passado do Polnareff. Aconteceram sim algumas mudanças em relação ao Whole Horse e onde algumas coisas aconteceram, e o fato dele ter virado um motoqueiro me deixou um pouco incomodado. Mas fora isso, minha maior reclamação é: por que tiraram a cena do porco na privada? É uma das melhores cenas de Stardust Crusaders de longe, e o que é uma pena, mas esse arco em si é bem completinho e eu me diverti bastante. Os próximos 2 episódios... oh boy, só de falar disso eu fico com calafrios. Os episódios 6 e 7 cobrem o arco de Justice, o stand de Enya, mãe de Gairo. E cara, primeiro eu tenho que dizer que desde o começo do anime, nós fomos apresentados a uma Enya bonita e uma mulher misteriosa, o que já me deixou com o pé atrás. Mas isso é explicado depois, e aparentemente a stand dela deu um poder pra ela se transformar em outra mulher, que é totalmente bizarro. O arco todo em si não é tão diferente, e tem uma cena incrível com uma animação de arrepiar. Eu vou passar o trecho aí pra vocês. Mas o que me incomoda realmente é o final da batalha, onde o Avidol retorna dos mortos. Cara, a minha reação vendo isso foi absurda, porque eu não tava entendendo o porquê deles fizerem isso. Tipo, eu simplesmente preferi que nada disso acontecesse. Mas talvez, como eles precisavam dar um motivo pro Avidol estar nos OVAs antigos, eles tiveram que fazer uma volta forçada do personagem. Que num contexto geral, comparado ao mangá, é péssimo, porque o arco que o Avidol volta é simplesmente incrível e é um dos meus favoritos da parte 3. Mas dentro do OVA, o momento que ele volta é bem interessante na real, mas acaba que o jeito que o Jotaro derrota a Enya é igual ao mangá mesmo. E assim acabam os 7 episódios dos OVAs dos anos 2000. O que eu acabei não comentando é porque é igual e vocês já conhecem esses arcos. Sobre os de 1993 eu realmente não tenho muito o que dizer ou reclamar, pra falar a verdade. Só tenho em mente que é um anime de 27 anos atrás, então já sabem, né, a qualidade da imagem não tá tudo isso. Esse tem 6 episódios e começa com a luta contra o Enduro, que ficou incrível aliás, super brutal, e a apresentação do Wig ficou maneira também. Tirando o fato de que a cena do Jotaro jogando o Wig no Enduro também ficou muito da hora aqui, e a morte dele continua emocionante demais. O terceiro episódio é o arco contra o Darby, e realmente não tem nada demais, eu acredito que não mudou absolutamente nada, e foi um episódio bem divertido com uma arte maneira. Os últimos 3 episódios já são o arco final do Dio, e o que me deixou bem chateado é não ter a luta contra o Pet Shop, porque esse também é um dos melhores momentos da parte 3, e é um momento de grande evolução do Wig também. Mas sobre esses últimos 3 episódios, muita coisa foi mudada, sim, com certeza, mas eu infelizmente não posso dizer que tudo foi pra pior. Realmente, as cenas são bem diferentes e divergem bastante do material original, mas eu não senti uma mudança ruim como a da parte anterior, mas vamos por parte. A morte do Avidol continua mega broxante e rápida, e a forma como eles encontram o Dio também é diferente. A luta contra o Vanilla Ice foi bem encurtada e menos tensa, porém, meu amigo, a morte do Iggy. No mangá, o Iggy se sacrifica para poder salvar o Polnareff, e isso por si só é impactante demais. Mas nos OVAs, o negócio é elevado à 7ª potência. Aqui, o Iggy chega no momento tenso pro Polnareff e consegue imobilizar o Vanilla Ice, só que eles acabam se distraindo, e ele decepa metade do corpo do Iggy, e depois ainda chuta o corpo do coitado. Essa foi uma das cenas mais brutais do anime todo e me deixou muito em choque. E logo depois, o Polnareff corta a cabeça dele ao meio. É diferente do original? É, muito. É ruim? Não, nem um pouco. Agora sobre a luta do Kakyoin contra o Dio, nesse caso algumas coisas mudaram, mas também não ficaram ruins. Tem umas cenas a mais de perseguição de carro e umas cenas do Joseph também, mas enfim, acaba que não interfere em nada e o núcleo da luta é o mesmo. Chegou a hora, o ápice, o pináculo de Stardust Crusaders. E é basicamente a mesma coisa das 2 lutas anteriores. Coisas foram mudadas aqui, coisas foram mudadas ali, cenas a mais, cenas a menos, mas tem uns momentos bem interessantes, como o Dio jogando o Jotaro num trem e depois cortando umas 3 pessoas ao meio sem motivo nenhum. E aliás, aqui eles fizeram uma parada que a David Productions não fez, então a gente tem que elogiar. Nessa luta, eles não estão voando, e sim pulando bem alto com seus stands, o que no anime mais recente faz parecer que eles estão voando, mas não. No final de contas, a luta é basicamente a mesma, porém, eles tiraram o momento Rodaroladar. E ao invés de um rolo compressor, eles botaram um caminhão-pipa. Tipo, por que, mano? Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Tipo, de verdade, não fez sentido essa mudança. Mas enfim, o final continua mesmo, continua sendo emocionante, e isso não tem como mudar. Mas a única coisa que trocou foi que, ao invés deles deixarem o corpo do Dio queimando no sol, ele está com o corpo dele no rio, ou no mar, agora não tenho certeza.
Eu sempre tive um pé atrás para assistir esses OVAs por causa da aparência deles, mas por algum motivo, eu tive um estalo na minha mente e eu decidi assisti-los. Eu me arrependo? Não. Eles definitivamente não são perfeitos e passam longe de ser. Isso vem principalmente pelas escolhas artísticas, que são um pouco duvidosas, as partes mal adaptadas e o enredo enxugado até demais. Mas de modo geral, essa nova pegada mais dark e violenta caiu bem na parte. E eu não vou ser hipócrita e dizer que não, mas eu me diverti e eu me vi investido no anime. Isso porque a JoJo é uma obra que eu amo demais e isso nenhum traço feio vai tirar. Esses OVAs já estão datados, e isso é fato. E é o tipo de coisa que afasta ou até afastaria as pessoas de conhecer a obra. Mas nós estamos em 2020 e isso não é mais um problema. A David Productions adaptou o mangá de forma maestral e é tudo muito bem adaptado e bem feito. O anime recente é definitivamente a forma de se assistir JoJo, mas esse vídeo existe um pouco para quebrar esse preconceito que existe com os OVAs. Se você realmente curte JoJo e quer aproveitar mais coisas dessa obra incrível, eu super recomendo você dar uma olhada nesses OVAs. Apesar de tudo, é um bom tempo e com certeza você vai se divertir, pelo menos um pouquinho. São só 13 episódios e passam super rápido. E se você quer uma visão meio diferente da minha sobre isso, assista o vídeo sobre os OVAs que o Carlos da Bizarra Loja fez, que vai estar aí na descrição, vale muito a pena. E se você for lá assistir, comenta que você veio pelo Capitão Escalércio. E eu acho que é isso. Curte aí, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga no Twitter e compartilhe com todos os seus amigos JoJoFags. Eu sou o Bernardo e até o próximo vídeo.